Qual castigo quando o Dom erra? É doída de responder essa, Não, é fácil. Olha, é só lembrar assim, quando um profissional médico, quando um advogado erra, quem pune? Né? Então, quem vai primeiro, ele é punido pelos seus iguais, né? Pela associação, pela OAB. Então, ele tem as restrições, dependendo da falta que ele fez. E ele é punido, dependendo do erro, na forma da lei. Ele pode ter cometido um crime. Então, ele é punido criminalmente. Se ele é um profissional que trabalha para alguém, ele pode ser punido pelo seu empregador. Então, sempre é uma figura de poder acima dele. Então, é a associação, né, a ordem dos advogados, seu chefe, a lei e, por fim, dependendo, se for condenado, se for mesmo, às vezes nem dá tempo de ser condenado, tem a opinião pública. Ou as pessoas que estão à volta, o mundo em geral, vai fazê-lo pagar por aquele erro. Um dominante não tem uma associação. Ele não passou por uma faculdade de domínio, não existe a Federação Brasileira do BDSM, não tem um órgão que registre e bote ordem, bote parâmetros, né? Mas tem a lei. Então, dependendo do erro, vamos dizer que se ele cometeu um abuso, ele cometeu uma falta justamente na questão da consensualidade, ele cometeu um abuso, cometeu um crime, ou seja, sexo sem consentimento tem nome, é estupro, spanking sem consentimento é agressão, né? E por aí afora. E ele será, se for denunciado, ele será punido pelo seu erro, né? Foi julgado se houve intenção, se não houve intenção, se houve dolo, se não houve, pela justiça. Existem os seus pares. Então existe a comunidade. Uma punição rápida que ele pode sofrer da própria submissa é a submissa ir embora. Você errou e eu não gostei. Esse erro foi em cima de mim, marcou, machucou, não quero. Então, não que ela esteja ou punindo ou castigando, ela não tem o direito de punir em nada, mas ela pode se retirar do jogo. Ela pode sair da relação. Ele errou, ela sai. Não está punindo ele, vou te castigar, vai ficar ali no canto, olhando para a parede. Não, ele está assim, não, isso que você fez não dá para mim. Isso não é para mim. E sai da relação. Exatamente. E então, o que você tem? Você não tem um patrão do dominador, você não tem a associação dos dominadores, mas você tem a pessoa que está com ele, que pode se afastar dele, e não deixa de ser uma maneira de pagar pelo erro, ele perde a parceira ou o parceiro. Existe a questão legal e tem a questão pública, porque você tem aí dois níveis de público. Você tem o público dentro do meio BDSM, do meio real, do meio virtual, que é um segundo nível desse primeiro desse grupo, né? E você tem a opinião pública geral, quando a história vaza para o mundo. Como, por exemplo, a história, eu conheci pessoalmente um casal, dominador e submissa, que frequentava o Domina. E a história foi que ele conheceu uma menina que entrou em contato, ela tinha perfil no FatLife, e uma menina entrou em contato com ele, marcaram encontro, fizeram sessão, fizeram fotos, tarará, só que ele não perguntou a idade da garota. Ele cometeu um erro brutal ao não checar se a garota era menor, e a garota era. Mas ela não parecia. O caso apareceu na televisão. Por quê? Porque o pai mexeu no computador dela, viu o perfil dela, viu as fotos dela e jogou a merda no ventilador. Foi para a polícia, deu o que deu. Então, eles foram presos, foram para a cadeia. E ela perdeu o emprego, até onde eu sei, foi exonerada. E sumiram do meio. Então, eles foram punidos eles foram enquadrados judicialmente pelo erro de praticar, e não era o BDSM, porque praticar BDSM era praticar qualquer interação com menor, não pode, né? Mesmo ela tendo 16 anos, não era uma menor, muito menor, mas o pai jogou, ainda assim é uma coisa que figura na lei, né? Eu não sei qual não é estupro mais, mas é constrangimento, é alguma coisa acima de 16 é outra coisa, mas não importa. A merda foi pro ventilador e
E eles ficaram públicos, todo mundo viu a cara deles na delegacia. E eles sumiram no meio, os dois, o casalzinho, o casal 20. Sumiram, desapareceram. Conheci um moço assim de papear e coisa e tal, e eu olhava pra cara dele, eu nunca vi ele como um indivíduo do mal intencionado. Ele era magrinho e coisa e tal, não era um indivíduo que você olhasse pra ele e falasse assim, não, esse cara é um criminoso, não, esse cara é esquisito, ele é agressivo. Nada, sempre um carinha de boa. Eu acho que ele, tipo assim, a garota, né, toda novinha, chegou, ele, nossa, olha só, que submissinha linda, né? Já pensou? E ele, cara, mandou pra dentro e nem se preocupou em ir pro básico, pro fundamento, saber se era menor. A lei o pegou, o meio, não foi bem o meio que o botou para ele, que sumiu do meio, né? Então, mas todo mundo reprimiu, né? Todo mundo falou disso, eles desapareceram e foram julgados publicamente. E ela perdeu o emprego, até onde eu sei isso. Então, o dominante pode pagar o preço pelo erro. Então existe, isso acontece. O Dom errou, tá? Ele errou o quê? A pergunta ficou meio assim, entendeu? mas... É muito difícil da acho gente que foi uma pergunta responder. capciosa. Claro que um dominante ele pode errar, gente. Óbvio que sim, não é sobre isso a questão. E é óbvio que é o que se espera de um bom dominante. Se ele errou, ele assume, pede desculpas, enfim, faz uma sessão deliciosa com a submissa, e por aí vai. Mas que erro foi? Então eu concordo muito com a posição do dono. De forma geral, vamos generalizar. Então vamos extrapolar. Um dominante cometeu um erro muito feio, muito ruim para a relação, para a submissa, machucou ela, enfim. Qual é o passo? Primeiro, a submissa sai da relação. Por quê? Porque a gente não está aqui para ser machucada, né? A gente não está aqui para não ter uma relação feliz e saudável. A gente não está aqui para fazer uma sessão... Para ser saco de pancada. Exato, para sair para ir para o hospital porque quebrou um braço, porque, sabe? A gente tem que tomar cuidado, a gente não está aqui para isso. Parte que se submete não está aqui para isso. Então, sai da relação. Esse cara não é para mim, ele não me serve. Isso é uma coisa, primeira coisa. Depois, o meio, né? E dependendo do que ele fez e a submissa quiser, legalmente falando, é o que pode acontecer com um dominante que comete um erro absurdo, né? E tem outros erros que aí a gente passaria uma live falando sobre esses erros. É verdade, daria uma live inteira. Mas eu tenho um outro viés. Eu já cometi vários erros. Quando eu ensaio uma coisa nova, vou mais devagar, normalmente não são erros graves. Erro de manipulação, erro de pegada. Olha, ainda essa semana, foi agora, isso aqui, anteontem, fui pegar a Nina para fazer Fui pegar a Nina. Normalmente, quando eu quero fazer um beijo forçado, eu aperto aqui para forçar uma abertura da boca. Eu peguei um pouquinho mais para trás, aqui, meio centímetro. Muito pouquinho. Gente. Eu apertei um nervo da boca dela, deu uma câimbra na boca, deu uma dor lancinante nela, gente, que ela parou. Gente. Aí eu parei. Lágrima. Mas foi uma dor muito forte. Ela falou assim, nossa, foi até o cérebro. Foi até o... Gente, doeu assim, ó, subiu assim, nossa senhora. Então, eu cometi um erro. Eu sou um ser humano. Não são todas as chicotadas que saem certinho onde você quis. Com a prática, você tende a errar menos. Só que são erros que são minimizados. Então, o que eu fiz na hora? Ela estava presa, estava imobilizada. Parei o processo ali na hora, fiquei paradinho com ela e coisa e tal. Não mexi mais ali. Nem cheguei perto. E aí, esperei todo o processo de dor passar. Ou seja, eu faço aquilo que eu sei que vai manter a confiança dela de que, bom, ela vai entender que isso aí foi só um desvio, uma escorregada. Tá tudo bem. Aquela agulha que eu estou colocando, que às vezes ela entrou errado, eu tenho que tirar e pôr de volta na posição certa. Isso é muito dolorido. Então, eu errei. Então tem que tirar, tem que pôr de volta. Então é um errinho. Ela sabe. A ideia era que nenhuma agulha saísse sangue, mas volta e meia acerta um microvaso, sai uma gotinha. Então quem está nisso? Às vezes, tipo assim, tem um erro que eu cometo com ela, sempre, que ela gostaria muito de ficar roxa e eu não consigo deixar ela roxa mais. Bato, mas ela já criou uma resistência e eu tô errando em alguma coisa, porque ela queria ficar roxa, ela fala, poxa vida, se eu não fotografar isso agora, daqui a 15 minutos eu sumo. Não, o pior é que na hora não fica roxa, só fica vermelho. Fica vermelho, é o que tem pra hoje. Aí é disso que as meninas estão encerrou. falando. Encerrou. É disso que as meninas estão falando, né? Que precisaria especificar qual é o erro. Ah, sim, e tem inclusive isso, né? Mas a gente cercou tudo. É isso, gente. A gente tem que ir, a gente tá em cima do horário. Ai. Foi bom pra vocês? Eu espero que vocês tenham curtido. Ah, foi bom pra nós. Olha, agora provavelmente daqui a 15 dias Se der uma brecha, a gente volta semana que vem, a gente anuncia no meio da semana. Agora, quem quer ver a gente todo o tempo, assina a Casa de Gládio. Gente, pelo amor de Deus, é muito legal lá. Estamos criando uma comunidade. Logo vai ter uma sede física para fazer
reuniões de imersão BDSM 100%. Mais algum recado? Vem aí. Mais Vem alguma aí. coisa, meu dono? Então, Casa de Gládios, Casa de para Gládios. você ser assinante da Casa de Gládios, é só vir falar com a gente, pedir as informações, sem nenhum compromisso, a gente explica, mostra como funciona, como não funciona. Aí, se você quiser participar um mesinho só para ver como é que é, cuidado, você vai viciar, né? Vai viciar. E aí já aproveita e participa dos grupos de estudos. Se você é top, participa do meu grupo de estudos. Se você é submissa, participa do grupo de estudos da Nina e já fica um mês na casa lá, mais de 300 vídeos. Estamos produzindo material novo, renovando material, muita novidade boa na casa. Exatamente, pessoas. E os produtos, a da lojinha da Nina de Gládios, ela tem tudo com desconto. Eu tô publicando lá para vocês Minhas verem a peças de diferença. marcenaria também. Também. São tudo com desconto para quem é da casa. É Da isso. casa. É isso, Mais gente. alguma coisa? Não. Mais algum recado? Não. Um beijo para vocês, até semana que vem. E vem qualquer coisa, vem falar com a gente. Bora, o direct tá aberto para todo mundo. Por favor.